informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Nós iniciamos agora o nosso episódio contando com a presença do Major João Marcelo, que é piloto do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, e hoje um ilustre convidado, né, o Coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral da Brigada Militar. Coronel, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês dois nobres oficiais aí, com quem a gente já trabalhou, e muito obrigado pelo espaço, né? Nós que agradecemos. Coronel, então, para iniciar, gostaríamos que o senhor contasse para nós a sua trajetória na Brigada Militar. Bom, eu acho que a primeira coisa é falar, né? Eu sou muito grato pela instituição a que eu pertenço. Então, eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. E quem trabalha com o que gosta, né? E não quer dizer que não tenhamos problemas, né, para administrar e vários, mas é muito bom, né? Então, a minha trajetória com a Brigada Militar, ela começa lá em 1987, né, quando eu fiz o meu primeiro concurso, que foi para entrar, na época, no colégio preparatório de cadetes da Brigada Militar, na escola de segundo grau da Brigada Militar, né? E entrei lá em 88 e desde então, né, a gente vem trabalhando dentro da brigada. A minha primeira unidade, depois da academia ali, na década de 90, foi o 9º Batalhão. Então, o 9º Batalhão foi a minha unidade escola, assim por dizer, né, onde eu fui aprender a trabalhar, ter gosto, né, por ter esse contato com a comunidade. E depois ali, passei muito tempo na unidade de choque, né? Acabei indo para o batalhão de choque na época, 97, até ontem eu fui num almoço de 28 anos da Patrés, que foi o motivo que acabou me levando para o batalhão de choque naquela época, né? Fui trabalhar adido ao batalhão de choque, e no batalhão de choque a minha função era organizar, vamos dizer assim, um pelotão criado pelo comandante do CPC à época, o Coronel Bonetti, e eu ficava diretamente ligado com ele, sediado no choque. Então, ali foi minha trajetória, e depois desse momento, entre idas e vindas no batalhão de choque, eu passei 17 anos trabalhando ali. Então, pouco mais da metade da minha carreira foi dentro do batalhão de choque aqui de Porto Alegre. Depois, aqui na capital, acho que eu passei por quase todas as unidades, né? Trabalhei muito ali, 9º, 20 Batalhão, 21 BPM lá na Restinga, o 11 Batalhão, que foi a unidade que eu comandei. Acho que eu só não servi no 1º Batalhão e no 19. O regimento eu servi, então todas as unidades aqui da capital eu acabei tendo uma trajetória. E durante um pouco desse tempo eu fui trabalhar no interior, nas missões. Depois eu retornei para a capital. E depois ali do BOP, né, eu fui promovido a coronel, e como coronel eu fui comandar o Vale do Taquari, o Vale do Rio dos Sinos, e depois eu fui conduzido aí pelo Coronel Fioli no cargo de subcomandante, e estou até hoje, né? Já vai fazer aí 3 anos e pouco que a gente está na função. O senhor serviu um tempo no GAT, né? Na época chamava GAT, né? Dentro do batalhão de choque. E a gente sabe que o trabalho, né, dos caveiras, né, como nós conhecemos, ele é extremamente delicado, né? Porque ele trabalha com ocorrências de vulto extremo. Qual que o senhor destaca, assim, uma ocorrência complexa que o senhor enfrentou lá no GAT? Vamos lá. Falar aí dos Caveiras, né? O curso de operações especiais que ficou tão famoso aí nos filmes Tropa de Elite, né? Quando eu saí da academia, ainda aspirante, foi criado, ia ter um curso de operações especiais na época.
o qual eu gostaria de ter me matriculado, mas por algumas regras da instituição, à época a gente não podia, porque eu estava saindo já de um curso. Então tinha uma quarentena, por assim dizer, né? A gente não podia entrar. Mas o meu objetivo principal sempre foi esse. Sempre foi fazer o curso. Mas entenda uma coisa, fazer o curso e não servir no GAT. Eu nunca quis servir no GAT. Nunca quis servir. Eu sempre quis fazer o curso. Tá? Por quê? Lá na década de 90, tanto o batalhão de choque quanto o GAT, que era um pelotão do choque, eram tropas aquarteladas. Eles não saíam para fazer o patrulhamento como hoje é a dinâmica. Né? E eu não era o que eu queria, não era o que o jovem tenente Douglas queria para ele. Né? Então ele queria trabalhar na rua, ele queria atender ocorrência, ele queria ter uma série de outras coisas. Mas eu queria fazer o curso, então acabei fazendo o curso. Eu não fiquei tão logo, quando terminou o curso eu não fiquei ali, eu estava trabalhando no regimento. Eu voltei para o regimento, trabalhei no regimento mais uns 2 anos, para depois retornar ao GAT. E no GAT, as pessoas sempre se lembram dessas ocorrências onde tem o uso da força, né, pelo Estado, de maneira muito clara a autorização para o uso da força. E quando eu cheguei no GAT, eu não cheguei como operador. Me largaram já de cara nos peitos, eu era o comandante. Então eu era aquela pessoa que dava ali a estratégia do que ia acontecer. E o GAT é criado, sim, para fazer o uso da força letal. Todos ali são treinados para isso, não são capacitados para isso. Mas o que eles menos querem é isso. Né? Eu talvez assim, a ocorrência que mais me marcou não foi a ocorrência onde nós tivemos que fazer uso da força ou que nós salvamos alguém, mas foi a ocorrência onde a gente não conseguiu salvar alguém. Então eu tenho uma ocorrência de um senhor que o histórico era, ele aprisionou a sua família numa casa, numa propriedade rural, e ele estaria em surto e poderia atentar contra essa família. Fomos para o local, houve o cerco, né? E eu estava até com o Coronel Lisboa, do BAV, né? E numa das tentativas de entrar em contato com essa pessoa para demover ele do intento dele de atentar contra as pessoas, a gente acabou descobrindo que não era isso. Ele tinha surtado, né? Tinha, pirado, estava com seu dia de cão ali instalado, mas ele queria atentar era contra a sua vida. E aí a gente passou a tentar dialogar com ele, buscando diálogo para tentar demover. E, infelizmente a gente não conseguiu. E eu me lembro que para localizar ele na propriedade, a gente usou o helicóptero. Né? E aí quando a gente sobrevoou, eu me lembro de ter pairado de frente para esse senhor e ele acabou se matando na nossa frente. Então, aquela cena até hoje eu tenho muito presente para mim, né? Que foi quem eu não consegui salvar. Né? Porque todos ali acabam participando de uma maneira ou de outra, mas o objetivo é um só. É tirar todo mundo com vida daquele ambiente. E a gente é levado ali nas ocorrências de crise, a gente entra no conflito das pessoas. E de maneira, às vezes, mais rápida, outras nem tanto, a gente tem que entender aquela dinâmica e tentar oferecer a mão para quem está em desespero ou quem teve um ataque de fúria e quer tirar a vida de alguém. E aí tu tem que oferecer uma saída. Nem sempre a gente consegue oferecer essa saída. Usar a força é o mais fácil. Né? Todos os operadores ali são capacitados para fazer o uso da força das mais diversas maneiras, se valendo das artimanhas que a gente não fala, mas que se tem. Né? Mas o grande objetivo daquele jogo de xadrez ali é tirar todos com vida. Porque o risco é muito grande quando a gente chega naquele momento ali, né? Hoje, vamos lá, o crime que está em voga na nossa sociedade que a gente não consegue evitar, que é o feminicídio, que é aquela ocorrência passional que a gente tem normalmente dentro dos lares. Né? Normalmente as ocorrências de crise hoje são essas. E aí, como é que tu faz para
desfazer aquele cenário. Aquele cenário a gente tem ali, às vezes, já um histórico de violência que antecede. Normalmente diz a doutrina que quando se chega no momento em que o homem diz que vai tirar a vida da mulher, ele já planejou aquilo, ele já botou na cabeça, inclusive ele já planejou até na cabeça dele até a chegada da polícia. Então tudo isso, né, e esse psiquê do agressor não é tão simples, né? Nós tivemos aí um caso recentemente de um pai que tirou a vida do próprio filho, sim, onde o objetivo dele era ferir, né, a esposa. Então, como é que tu entra num cenário desse para tentar demover essas pessoas, às vezes num ambiente familiar, de tirar a vida de um filho para tentar... Enfim, essas ocorrências, né, eu sempre dizia, desde 97 eu faço gerenciamento de crise. Né? Então, já perdi a conta de quantos cercos policiais, de quantas histórias, né? E como é que a gente fazia para desfazer isso. Mas a que mais me marcou, voltando à tua resposta, é aquela que eu não consegui salvar. Sim. Entendeu? Não é a que eu salvei, mas a que eu não consegui salvar. E isso, sim, é pesado para cada policial. Essa cena da pessoa tirando a vida, eu vou levar pro resto da minha vida. É uma cicatriz que eu tenho que não é visível. Não é um tiro que eu tomei, não é uma facada, enfim. É uma coisa que fica na tua mente. Então, essas ocorrências, sim, os nossos policiais diariamente veem. Né? Porque, sim, querendo ou não, a gente tá ali para evitar tragédias, muitas vezes. E a gente acaba entrando na vida daqueles integrantes. Sim. Nós vemos, muitas vezes, a sociedade, ou alguns órgãos, enfim, questionando ou apontando os erros da corporação, né? Mas das milhares de ocorrências que são atendidas, né, talvez poucos se lembrem, e dessas marcas que ficam no policial, que é um ser humano, né, tem momentos que a gente fica olhando assim para um colega que passou por uma situação extrema, né? Ele vai ter que chegar em casa depois disso e ele vai ter que brincar com o filho, com a criança. Então vai ter que despressurizar e vai ter que ter aquele papel. Isso é uma ocorrência assim que é com uma pessoa que a gente não tem convívio diário. Quando é com um colega, então, né, Coronel? A gente acaba potencializando. É pior ainda a ocorrência dessa, ver um colega ter sua vida retirada abruptamente, não voltando para casa. São coisas que deixam cicatrizes que não são visíveis, né? Não são visíveis. E nós temos que trabalhar com elas ao longo da carreira, o que torna a nossa carreira extremamente complexa e difícil, né? A gente chega no final dela aí muito cansado com essas situações que a gente não consegue, foge da nossa gestão. Não tinha como o senhor decidir o final da ocorrência. Estava nele decidir o final da ocorrência. Eu estava tentando demovê-lo desse final e, enfim, a gente fica muito impotente, né? E o trabalho da brigada, a brigada é uma polícia de prevenção. Então, nosso objetivo é evitar que o crime aconteça. Embora nós estejamos aí preparados para fazer uma reação, mas o nosso grande trabalho é evitar. E não tem comandante de unidade, não tem comando geral da brigada. Quando o crime acontece, ele é nefasto para a sociedade e existe lá um sentimento do policial militar que a gente não conseguiu evitar. Então, o trabalho de se antecipar ao crime hoje, ele ocupa muito, muito do tempo dos oficiais da Brigada Militar, dos graduados da Brigada Militar, para planejar o policiamento, para evitar, olha os eventos que nós temos aí, os Grenais, final do Campeonato Gaúcho, Jogos de Libertadores, nós já estamos aí bem conhecidos no cenário nacional como a Polícia Militar que consegue fazer os eventos sempre com 2 torcidas, né? Ou seja, sempre existe a possibilidade do conflito, mas nós conseguimos conduzir. Mas como é que a gente faz isso? São horas de planejamento, são horas de gestão, né, dos diversos atores que fazem parte daquele evento, né? Para que a gente possa fazer a coisa de maneira otimizada, sem nenhum... que o evento aconteça sendo ele a capa do jornal, né? E não o crime ou o fato negativo.
Isso desgasta muito. Com certeza. Coronel, para que os nossos telespectadores compreendam, assim, quais são as funções, as atribuições do subcomandante-geral? Pois é até importante, né? A gente está encaminhando agora o novo estatuto da Brigada, né? Porque a função do subcomandante-geral é uma função nova, uma função dos anos 2000 para cá. Antes dos anos 2000, nós tínhamos duas funções no comando da instituição, né? Comando da instituição é por oficiais do último posto, né? Coronéis. Nós tínhamos o comandante e o chefe do Estado-Maior. Comandante, normalmente, na nossa instituição, historicamente, ele é o elo de ligação com o governo do Estado, né? Então, tem ali as diretrizes, o que o governo quer naquele momento, e quem operacionaliza é o 02. Na época, era o chefe do Estado-Maior, que era toda a brigada. Então, ele tinha que contratar a gente, ele tinha que equipar as pessoas, ele tinha que capacitar as pessoas e também cuidar da operação, né? Mas era um outro cenário. Era um cenário onde as informações não eram tão dinâmicas e não andavam com a velocidade da luz, quase, né? Hoje não tem como. Então, várias polícias militares tiveram que se adaptar, né? E aí acabou vindo a figura do subcomandante. Algumas polícias militares ainda têm só a figura do 1 e do 2. Com nomes distintos, mas abaixo do 2 tem uma estrutura que cuida. A Brigada Militar, né, optou por ter 3 pessoas, 3 coronéis no comando da instituição. Então temos aí o Coronel Fioli, que faz esse elo com o governo e com a própria Secretaria de Segurança Pública, por assim dizer. E tem o subcomandante e tem o chefe do Estado-Maior, que é o Coronel Luigi. O Coronel Luigi, ele faz toda essa parte... como é que eu digo, fazer a máquina funcionar. Então ele cuida da manutenção de frota, da contratação de servidores, dos concursos, né, que nós estamos tendo agora, cuida das aquisições, né, dos projetos de pesquisa, do ensino, e tem o subcomandante. O subcomandante, eu gosto de dizer que eu sou o 190 dos comandos regionais. Então eu sou a pessoa que tem que botar a estratégia que o comandante nos alinhou com o governo, né? Tem que botar em prática. Bom, e fazer a grande coordenação dessa colcha de retalhos que é o Estado. Então nós temos aí 21 regiões de polícia ostensiva no Estado. E o crime, ele não respeita a fronteira da região ou do município. E muitas vezes eu tenho que entrar nesse cenário para fazer a coordenação dessas várias regiões. Então, eu cuido de operações importantes a nível de Estado, que a maior parte da população nem sonha. Mas são pequenos perigos que estão à espreita. Nós tivemos aí, nos anos de 2015, 2017, a questão do roubo a banco nos pequenos municípios do interior do Estado, né? O Novo Cangaço. Outros estados ainda isso é muito presente. Então, lá em 2017, nós tínhamos mais de um roubo a banco por semana. Então, os nossos jornais, eles noticiavam cordão humano, explosões, enfim. Como é que a gente fez para evitar isso? Havendo uma coordenação ali, através do gabinete do subcomandante, de uma operação que a gente chama hoje de Angico. Ela já teve outros nomes, né, como Diamante, enfim. Mas essa operação ela é uma operação que tem 2 pernas coordenadas ali por nós. Uma é a preventiva, onde nós... através do sistema de inteligência, nos antecipamos às notícias dos criminosos e colocamos efetivos nesses pontos a fim de evitar o roubo, né? E tem a perna reativa. Essa perna reativa entra os batalhões de choque, que estão estrategicamente espalhados no estado, o BOP e o batalhão de aviação. Então, esses 3 segmentos, eles estão... constantemente azeitados para fazer uma resposta, né, que cause impacto naquele que quer tentar fazer algum mal à nossa sociedade. E é um impacto desproporcional, né? Nós não podemos ir contra assaltantes de banco que explodem, que dão tiros de fuzil em pequenos municípios com pouca coisa. Então o impacto ele é pesado.
Normalmente, no nosso estado, tem resultado em confrontos onde os marginais escolhem o confronto e acabam perecendo nesses confrontos. Então, por isso que o roubo a banco no nosso estado, dá para se dizer que ele é quase zero. Né? Nós tivemos aí o ano passado, durante as enchentes, né, um roubo a numerário na cidade de Caxias, no dia 19 de junho do ano passado, onde nós perdemos um sargento, o Sargento Fabiano, né, onde uma quadrilha de fora do estado veio aqui e perpetrou o assalto. Né? Toda a quadrilha ou foi presa ou morreu ao longo do ano que se passou. Então, tem o gabinete ali do subcomandante, ele cuida da operação Golfinho, onde parte da nossa população, e eu diria aqui que 3 milhões dos nossos 10 milhões de habitantes, todos vão para o litoral, ao mesmo tempo. Então, a gente tem 2 capitais espalhadas ali no nosso litoral, e para lá vão brigadianos de todas as regiões. A gente faz um policiamento ali, acho que do último que passou, acho que todo mundo saiu aplaudindo, né, o trabalho dos brigadianos e brigadianas que foram para lá. Mas o meu trabalho é fazer a coordenação desses vários segmentos que a gente tem. Então, temos aí 21 regiões, 3 grandes comandos especializados aqui, que os senhores até entrevistaram: o comando rodoviário, o comando de choque e o comando ambiental. E ainda temos o COI, que também acaba participando disso. Então, o meu trabalho diariamente é conversar com esses grandes comandos e fazer a coordenação. Eu converso assim, o meu dia começa ali pelas 7 horas da manhã, eu gasto umas 2 ou 3 baterias de celular ao longo do dia, conversando. Por quê? Para fazer ações que sejam comuns, né, e perenes em todo o estado. O pessoal assume o cargo de comandante-geral da brigada, envelhece uns 10 anos aí, né? Porque é muita É demanda. muita coisa, é muita demanda, né? Em 2 anos aí o senhor envelheceu uns 10, provavelmente, coronel. Não. Eu digo assim, pela carga de trabalho. Assim, eu e o Fioli, por exemplo, que a gente entramos juntos ali no comando, o Fioli um pouco antes, né? Como subcomandante, a gente está fazendo uma nova academia, né? A nossa rotina diariamente pela manhã a gente faz uma reunião, tá? Isso diariamente há 3 anos, né? Faz uma reunião, vê o que tem no dia, vê o que a gente tem que interagir. No final do dia a gente faz uma outra reunião de debriefing, o que deu certo, o que deu errado, o que nós temos que projetar para amanhã. Mas esse grande comando, como a gente diz, a gente compartilha com todos os coronéis da brigada, né? Que eles, cada um na sua região, com aquele segmento da nossa sociedade, eles nos ajudam a botar as estratégias em prática. Eu e o comandante Fioli, o coronel Luigi, nós somos o que menos comando temos. Né? Eu trabalho, a minha equipe ali é eu e meu motorista. É essa a minha equipe de trabalho. Agora, o meu trabalho, sim, é ajudar os outros comandos a facilitar a vida. E acho que a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira salutar, né? Preservando lá os comandos, mas principalmente ajudando aquele brigadiano que está lá na ponta. Muitas dos anseios do Tenente Douglas, lá do Tenente Fioli, a gente está colocando em prática, né? Através aí de um bom fardamento, vários cursos, né? Nós éramos de uma época que nós tínhamos aí 6 cursos na brigada. Tanto eu acho que o senhor fez até um curso fora, em Minas Gerais, senhor? Sim, eu fiz. Tinha que ir para outros estados para fazer curso. Hoje... De férias e às suas custas. Eu e o Fioli fizemos esses cursos aí fora do estado. Mas, enfim, outros tempos. A função de subcomandante, ela... É pesada. Eu não digo que é pesada. Eu gosto. Eu todo dia eu recebo um saco de problemas. É tipo um Lego. E eu vou montando aquilo ao longo do dia e tenho hoje a satisfação de te dizer que dá trabalho, sim, mas dá muito retorno. Eu tenho uma satisfação pessoal de ver os resultados hoje no nosso estado saindo de uma estratégia para bons números, né? O que fazem com que a gente possa pensar em outras melhorias. Né? Então, hoje isso é muito presente para nós. Sim, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito da redução dos índices criminais, né? Porque esse trabalho vem dando frutos, né? Frutos muito relevantes se a gente comparar, por exemplo, a Brigada Militar
dos últimos 5 anos para trás, a questão da progressão, né, da criminalidade, e hoje nós temos números bem mais interessantes, né, Coronel? Sim. A Brigada Militar sempre foi uma instituição que se pautou pela sua organização, né? Nós sempre fomos uma instituição que inspirou, né, empresas a olhar a nossa organização e colocar em prática. Bem, enfim. Nós tivemos aí um momento nessa virada da década aí de 90 para os anos 2000, em que a nossa instituição se fragilizou muito. Nós buscamos aí algumas inovações e, em algum momento, essas inovações nos desorganizaram, né? E isso não é crítica, todas essas inovações foram com o objetivo de melhorar, mas não quer dizer que todas acabam dando certo. Ali pelos anos 2010, nós tivemos uma consultoria na Brigada que nos apresentou uma ferramenta de gestão, né, que era a plataforma Avante, né, que era algo, à época, muito inovador, porque ela dava ali uma metodologia e dava um aplicativo onde tu podia buscar as informações para tu organizar o planejamento da atividade de polícia ostensiva, né, e a gente começou a usar. Ainda ali e isso começou a ficar muito mais presente na nossa vida ali por 2015, né? A partir de 2015 a gente vem, e olha que 2015 foi talvez um dos piores anos na segurança pública do nosso estado. Então a gente precisava mudar. Nós não tínhamos outro lugar, nós tínhamos que sair do fundo do poço, não tinha mais como cavar, nós tínhamos que sair dali, não restava outra alternativa. E a gente começou a se organizar e a partir dali a gente vem enfrentando de maneira organizada, usando de gestão por resultado, né? E essa gestão calcada em evidências. Pouco mais de 6, 7 anos atrás, né, o governo do estado, daria para dizer até que, olhando essa atividade que a gente já vinha fazendo, né, criou uma plataforma, onde essa plataforma ela é comum às outras instituições de segurança pública, né? A Polícia Civil, Brigada, SUSEP, Corpo de Bombeiros, IGP, Detran. E essa plataforma ela faz com que todos ali busquem dados que vão nortear o seu planejamento. E a Brigada Militar, como já tinha esse caminho, ficou muito mais fácil, né? E nós começamos a trabalhar ainda, pelo menos eu vou falar da minha função, né? Uma das minhas metas, né, ali do meu gabinete com o Coronel Fioli foi de reduzir os indicadores. Reduzir ao ponto de nós podermos olhar outras coisas, né? Quando nós chegamos na função, a gente só olhava os grandes centros urbanos. Nós tínhamos esquecido de praticamente 41% do resto da população que trabalha no campo. A gente já tinha esquecido de cuidar lá do furto abigeato, do arrombamento da propriedade rural. Então, com a redução dos indicadores, a gente, vamos ter que agora explorar outras áreas. E hoje a Brigada Militar, ela vem em cima dessa redução dos indicadores de crimes violentos, né, onde o homicídio é o que mais nos preocupa, né, o roubo de veículos e o roubo a pedestre, a gente conseguiu, né, a nossa instituição consegue hoje parar um pouco e olhar para dentro. Aí a gente começou, nessas brechas, a ter, por exemplo, a gente estava tão preocupado em combater ou enfrentar o crime que a gente parou até de fazer capacitações internas. Porque a gente estava todo dia naquele... os problemas eram mais do que um pacote. Sim. Não dava tempo de tu montar a solução daquele problema. E aí, com a redução dos indicadores criminais, e diga-se passagem, ainda não estão bons. Eles estão em queda, ok. Mas ainda é muito crime. Ainda é muita morte. Embora tenha reduzido de mais de 2.000 mortes para 1.700, ainda é muita morte. Reduzimos o roubo de veículo, mas ainda tem muito roubo de veículo. O ideal é que não tenha. Roubo a pedestre caiu assustadoramente? Sim, mas ainda tem alguém que tem o seu celular, que tem a sua carteira, que é roubado numa parada de ônibus, né? Ainda tem alguém que perde o seu carro.
Então, esse tipo de coisa é uma luta constante, mas agora não é tão assustador como foi lá no início dos anos 2000. Nós encontramos a fórmula, e a fórmula é integração. É a soma das nossas potencialidades, né? E com o objetivo de apagar aquilo que a gente tem como defeito, como fraqueza, né? E isso tem dado muito certo entre as instituições, e a Brigada Militar, aqui o João Marcelo participa, né? Eu tenho que a Brigada Militar, por ter essa função de manutenção da ordem, é ela que dá a cadência para cuidar da segurança pública. É ela que dá a dinâmica. Em que momento a gente tem que enfrentar o crime de maneira mais voraz, em que momento que a gente tem que cuidar só da tranquilidade. Mas cada grande comando, cada brigadiano espalhado no estado, no seu município, é ele que dá a dinâmica do que a segurança pública vai fazer naquele dia. Que nem o oficial de serviço de manhã. Olha, sim, hoje em dia está um dia chuvoso. Hoje é o dia para ficar olhando a população transitar. Não, hoje vai ter um show. Nós temos que cuidar das pessoas para ir para o show. Então é nós que damos a dinâmica para controlar e evitar o crime. E aí nisso a integração acaba ajudando, né? Porque nós não temos a investigação para fazer, mas nós temos o serviço de inteligência policial que pode, quando o crime acontece, dar elementos para a investigação criminal, buscar os autores. A capilaridade da brigada, ela é fantástica, né? Nós sempre chegamos primeiro no crime. É o nosso soldado que aponta normalmente quem foi o autor daquele crime e diz para a investigação, e a investigação monta ali o seu caso. Então temos aí, eu assim, falar da brigada para mim é falar de uma paixão. Então é muito fácil, né? Mas a nossa função ali, pelo menos, acho que a gente vem fazendo bem e ajudando o nosso estado na redução do crime. Essa capilaridade que o coronel falou, a nossa instituição é provavelmente o único órgão do estado presente em todos os municípios gaúchos, né? Sim, nós estamos presentes nos 497 municípios, e essa capilaridade foi talvez a nossa grande vantagem durante as enchentes de maio do ano passado, né? Porque o nosso estado ele ficou todo segmentado em pequenas ilhas, né? Porque nós tínhamos lá mais de 120 bloqueios de estradas. E cada pedaço do estado, com a sua brigada, com os seus brigadianos, foi quem deu aí a assistência à população naquele momento. Então, essa capilaridade que faz com que hoje a gente consiga receber informações que nos antecipam aos fatos criminosos e fazem com que a gente cada vez mais busque a excelência no atendimento à população. Sim. E essa busca de excelência também parte muito da tecnologia, né, Coronel? A Brigada Militar, ela está sempre presente, vamos dizer assim, nas inovações. E uma delas que nós temos são as câmeras corporais, que a Brigada Militar está empregando. Como que o senhor vê essa situação das câmeras? Vamos lá, tecnologia. A Brigada vem investindo sim em tecnologia. Eu acho que talvez a grande marca assim, tecnológica desse momento é a comunicação digital. Então nós estamos aí instalando muitos pontos de comunicação digital no estado. A ideia é que essa comunicação facilite a comunicação do brigadiano na rua. Em qualquer operação, o calcanhar de Aquiles é a comunicação. Nós estamos aí querendo melhorar o 190, né? E qualificar o nosso atendimento do 190 para, no futuro, que nós tenhamos aí Copom regionalizado em cada uma das regiões. Então, assim como o Porto Alegre tem o seu Copom, a região metropolitana vai ter, o Delta vai ter, a Serra vai ter, e isso vai otimizar os recursos. Nós vamos ter, por região, uma central de 190. Hoje não é assim. Cada pequeno município tem o seu 190. Então, a ideia é otimizar os recursos humanos, termos aí um call center regionalizado e o despacho e o resto do nosso aparato voltado para o despacho e atendimento à população. Dentro dessa questão da tecnologia, entram as câmeras corporais, mas também entram as nossas viaturas semi-blindadas, entram aí os nossos armamentos,
os nossos equipamentos de baixa letalidade, né? De menor potencial ofensivo, como o espargidor de gás de pimenta, a munição de elastômero, a arma de choque, né? Popularmente conhecida, né? A nossa taser ou a Spark, que hoje nós estamos usando. E a câmera corporal, ela vem sendo utilizada na capital, já acho que agora em 2025, no segundo semestre a gente vai fechar um ano, e aí nós vamos ter aí resultados plausíveis para dizer se essa câmera corporal ela obteve resultados favoráveis ao policiamento. Mas a gente não pode esquecer que essas câmeras só chegaram por imposição, né, de alguns segmentos do judiciário, né, que começaram a literalmente criar dificuldades no exercício da atividade policial, né, onde algumas prisões, por falta de imagens, eram relaxadas, né, e, enfim. Então, a câmera, ela nasce de um outro viés. Não foi uma necessidade do policial ter câmera. Essa câmera, ela vem de uma necessidade externa, literalmente uma imposição. Estamos usando, tem o lado bom? Tem. Tudo tem o lado bom, mas tudo tem o lado também ruim, né? Ela num primeiro momento, tu vai fazer... Acho que tem um seriado sobre isso, que se chama Mirror. Black Mirror. Né? Em que todo mundo tem a sua câmera em si, né? E ali apresenta, né, esses dois lados, né? O lado nefasto de estar toda hora, toda a tua atividade está sendo filmada e gravada, né? E eu tenho certeza que muitos segmentos da sociedade não gostariam de ter uma câmera. Muitos, ou a maioria deles, né? E não, o policial é um segmento da sociedade, né? Nós somos humanos, né? Como iniciamos aqui. Mas tem o lado bom? Tem. A gente tem alguns resultados aí bem importantes que desmentem, né? Muitas vezes, acusações de abuso policial. Tá? Isso é um lado muito positivo. Tá? Mas de outro segmento, de outra ponta, eu vejo assim, querendo tratar o policial como se fosse um extraterrestre, onde ele tem que ter supervigilância sobre ele. Eu concordo com a supervigilância, sou funcionário público, né? Mas desde que tenha para todo mundo. Né? Sim, não só o brigadiano, né? Aí, por exemplo, eu, sociedade, fico mais preocupado em vigiar o policial, mas aí quando eu quero botar, por exemplo, uma câmera com identificação facial numa grande via nossa aqui, identificando quem está foragido, aí vários órgãos batem na minha porta dizendo que isso é invasão de privacidade, que isso está indo além do que o Estado deve fazer. Aí é o Estado que está fiscalizando demais. Né? Eu já fui testar as câmeras de identificação facial, né, em jogos de futebol. E aí bateram na minha porta dizendo assim, não, mas isso aí, a brigada está invadindo a privacidade das pessoas que estão lá. Então, tem uma... Assim, eu não sou contra, mas eu sou obrigado a dizer que foi uma imposição da sociedade e que a Brigada Militar aceitou e está testando. Né? Nós temos aí 1.000 câmeras sendo utilizadas dentro da Brigada, né, na capital. Tem um custo elevadíssimo isso, né? É importante que a sociedade saiba disso. Então, a gente está gastando para vigiar o policial e não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas é um gasto que talvez pudesse ser utilizado em melhorias para que o policial atendesse melhor ainda a população. Mas, volto a dizer, né? A Brigada é uma instituição legalista. E se houve uma imposição legal, né, e o nosso trabalho acabava sendo prejudicado por não ter a câmera, a Brigada Militar está fazendo uso. Mas vamos ver, né, os resultados daqui a um tempo. Ainda é muito pouco tempo para dizer assim, ó, foi bom ou foi ruim. Posso dizer fatos dos dois sentidos, né, tanto os bons quanto os ruins. A Brigada Militar, ela tem aí uma corregedoria muito atuante, né, que tenta aí
separar aquele policial que fez alguma coisa de errado daquele policial que atua, né? E tivemos aí exemplos da corregedoria cuidando do seu efetivo quando esse efetivo foi acusado de ter feito alguma coisa errada. Tivemos aí uma guarnição em Porto Alegre que foi acusada de racismo. E a mesma corregedoria que cuida foi lá e provou que eles não cometeram nenhum tipo de delito dessa natureza. Então, a brigada é muito zelosa com o seu trabalho, com o resultado que apresenta, né? A câmera, ela pode ajudar? Pode. Mas temos outros aparatos aí, hoje, acho que não tem como sair à rua e não ser percebido por algum dispositivo eletrônico, né? Então, são questões muito complexas, né? Até que ponto também o policial militar não tem a sua privacidade ali, ele está na viatura conversando com o seu colega, falando assuntos a menos sobre sua vida pessoal e tal o tempo todo. Então, são questões que vêm... mas assim, João Marcelo, a gente tem regramentos para isso, né? A gente jamais vai fazer uso de qualquer segmento ali daquelas gravações. Então, tem um regramento muito específico para isso, para que a gente não tenha essa invasão. E não é interesse da administração. Sim, sim. Como é que é? A conversa dentro da viatura falando mal do comandante ou de um outro colega. Não. O que nos interessa e é o escopo da câmera é o atendimento da ocorrência. Esse sim. Esse nós somos... temos que ser transparentes, né? Então a câmera, ela é uma ferramenta que pode nos ajudar, sim. E eu vou dizer, o policial, ele tá seguindo mais os protocolos. E seguir o protocolo é muito bom para nós. Então tem um lado comandante, bom. Mas eu me refiro, é a única profissão que a gente tem essa situação de estar o tempo todo sendo vigiado, mesmo quando está no momento de conversa ali. Nenhum outro profissional tem algo que é bem complexo na atualidade. E mexe, né? Os policiais devem ter um sentimento desconfortável. E é que nem o senhor falou, é uma imposição, uma realidade nova, é uma realidade também em outras polícias, né? Do Brasil e fora do Brasil, que a gente vai ter que aprender a conviver, mas a gente não tem, que nem o senhor falou, outros profissionais aí, a gente não tem lá no posto de saúde um profissional o tempo todo com uma câmera acoplada ao corpo, a gente não tem na escola um profissional na escola com a câmera acoplada ao corpo, a gente não tem outros órgãos públicos, então é só o profissional policial militar que o tempo todo tá ali. A gente podia pegar duas profissões, né, para usar a câmera, né? Ia fazer o teste e depois ver a opinião das duas profissões. Não só os policiais. Daí pra gente ver como é que, porque é muito fácil só botar em um, né? E a outra coisa que eu não vi é se as nossas imagens provarem que a outra pessoa cometeu delito, até que ponto também serão utilizadas com a mesma veemência, né? Isso eu ainda não consegui visualizar ainda, né? Para comprovar a versão do policial e usar na condenação do criminoso. Sabe que eu não tinha pensado nisso. Eu quero ver a mesma veemência com que usaram para dizer que era para coibir a criminalidade por parte do policial militar, se será usada também para condenação de alguém, né? Não, isso é uma prova cabal, vamos condenar com base nessa imagem. Isso eu ainda não vi. Estou aguardando, coronel, muito ansioso para ver o resultado. Aqui no nosso estado é muito novo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente, mas assim, estamos usando, né? Mas o custo é muito alto. Temos que ver como é que vai funcionar isso daqui para frente. Né, se vai se expandir, se não vai, mas assim, o custo é altíssimo. E a gente está procurando equipar cada vez melhor o nosso policial para que ele se sinta confortável para atender cada vez melhor o gaúcho. Essa é a ideia. Então, se tudo de tecnologia que vier para isso, é bem-vinda. Sim. Né? Esse é o foco, né? São desafios diários que a gente enfrenta, mas, como eu disse, é gostoso, né? É pegar esses desafios e transformar problemas em desafios, né? A gente vai aprendendo. E esse debate da Câmara é tão complexo que até pouco tempo ainda havia um debate nacional com relação ao uso ou não, e envolvendo inclusive a maior polícia militar do Brasil, que é a Polícia Militar de São Paulo, se iniciava o uso ou não. Não é tão simples a questão quanto muitos... pessoas que dizem que entendem segurança acham que é simples. Não é tão simples, é bem complexo. Acredito que esse tema deve ter sido bem complexo para implementação na instituição,
um estudo todo. Eu lembro que o DI fez um estudo bem apropriado sobre o tema, trabalhos. O nosso departamento de tecnologia, ele vem desenvolvendo vários trabalhos aí para a gente melhorar o atendimento à população. Das câmeras é um trabalho específico, hoje vem sendo desencadeado pela secretaria, né? Onde nós somos os principais usuários, mas temos outras coisas aí bem mais importantes, essa questão do 190, essa questão da comunicação digital. O grande objetivo desses investimentos é melhorar o atendimento para a população. Nós precisamos, cada dia mais, ter uma instituição que tenha como preocupação central atender melhor o cidadão. Não pode ser nada que eu for fazer para a Brigada Militar, ela não pode ser pensada para outra coisa que não seja isso. Não pode, eu quero, sei lá, quero adquirir alguma tecnologia porque eu gosto. Não pode ser assim. Tem que ter um fim. Sim. E esse fim, o coronel falou ali do Copom, ficou sensacional. O Copom da Brigada Militar ali ficou de última geração ali exemplo, bem. Realmente. O coronel Moraes está lá à frente do Copom, fiz uma visita para conhecer. Ficou sensacional. Inclusive, só fazer Coronel Moraes vai ser nós vamos fazer um congresso dos oficiais da Brigada agora no final do mês, né? Congresso da Brigada Militar, não é só para os oficiais. Onde nós vamos premiar ali os batalhões que foram os melhores em alguns itens que nós elegemos aí, como apreensão de armas, apreensão de drogas, foragidos, enfim. E lá vai ter uma palestra do Coronel Moraes, do Tenente Coronel Moraes, sobre o nosso Copom e sobre essa ideia, né? Muito provavelmente o Coronel Bittencourt, do DETIC, né? Ele vai também participar, onde nós vamos esclarecer para esse grande grupo, que vão ser mais de 1.000 pessoas ali, para que a gente, não só da ideia ali do Conselho Superior do Comando Geral, comece já a trabalhar como é que vai ser o futuro da instituição. Né? Hoje nós trabalhamos com os pés no presente, mas a gente está olhando sempre para o futuro. E a gente não pode ficar amarrado só a tradições. Nós temos aí que cada vez mais melhorar para que a gente seja reconhecido pela sociedade como, sim, aquela instituição que cuida da segurança do povo. Sim. Dentro dessa sua fala, Coronel, cuidar da segurança da população, nós temos lá no artigo 144 da Constituição que segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Todos têm uma responsabilidade. Nesse contexto, nós temos uma discussão que volta, já aconteceu algumas vezes, agora está voltando, que é a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Sim. Né? Como que o senhor vê isso? Bom, eu faço o jogo de futebol desde o dia 13 de setembro de 97, quando eu botei o meu pé no batalhão de choque. Então, antigamente era toda quarta e todo domingo, nós tínhamos jogos, né? Então, eu fiz muito jogo. Então, eu iniciei lá na década de 90, onde os nossos estádios eram cheios de arame farpado, com fosso, onde não ia mulher, era só um público masculino. Então, eu peguei esse ambiente, onde não tinha controle de acesso. Então, eu vi estádios superlotados, eu vi jogos onde tivemos que fechar os portões, porque não cabia mais ninguém, onde deu muita confusão na rua. E a bebida alcoólica nesses ambientes, né, um ambiente onde nós temos aí a passionalidade, nós temos a rivalidade, o álcool é gasolina para essa fogueira. Tá? Então, hoje a posição da nossa instituição em relação à presença do álcool nos estádios, nós somos contrários. Por quê? Porque vimos um cenário lá da década de 90, onde esse caldeirão que eu disse, onde nós temos a passionalidade, as pessoas perdem literalmente a razão. Como é que é? Do juiz de direito ao pipoqueiro, os dois ficam irracionais naquele ambiente, quando eles viram torcedores. Nada contra o juiz, nada contra o pipoqueiro, né? Mas aqui para dizer que ali a passionalidade anula qualquer coisa que vocês possam ver dessas duas pessoas,
né? Nós temos um ambiente ali onde, volto a dizer, tem essa rivalidade, né? Uma rivalidade, tem a paixão pelo clube. E quando a gente coloca o álcool, né? Que é uma droga lícita, ela acaba criando mais um conflito para que a gente possa fazer ali o evento com segurança. Mas olhando outros países é libertário. Pois é, mas os outros países, nós temos a cultura dos outros países. A cultura do brasileiro não é uma cultura, infelizmente, cumpridora de regramentos sociais. De regra, o brasileiro não cumpre o regramento social. No isolamento de local de crime, aqui eu estou falando com 2 oficiais, né, de polícia, no isolamento de local de crime, uma fita zebrada, né, se um animal, vou pegar um cavalo, né, vier caminhando pela rua e enxergar uma fita zebrada, o que o cavalo faz? Ele para. No nosso país, o nosso cidadão, o comum, ele vai parar ou ele vai passar por baixo? O que os senhores acham? A tendência é passar por baixo. Então vamos botar nesse componente mais a bebida alcoólica. Será que ele vai cumprir os regramentos, mais a paixão futebolística? Então é muito bonito, mas eu vejo às vezes essa campanha de volta da bebida, ela é mais com fins lucrativos, né, do que pensando na segurança. E eu, da Brigada Militar, eu sou aquele que nos eventos se preocupa com a segurança das pessoas para irem, assistirem e depois voltarem para suas casas da mesma maneira que chegaram. Sim. Nós temos muitas situações a pensar, né, Coronel? E aqui surge um outro tema. Atualidades, né, Coronel? Então, são as atualidades aqui. Não tem assunto espinhoso. Um outro tema que nós temos verificado é uma decisão recente do STF que ele autoriza, né, de certa forma, as guardas municipais realizarem policiamento ostensivo nessas atividades. Como que o senhor vê isso? Bom, primeiro, invasão de competência do Poder Judiciário. Nós temos aí poderes que são pagos para legislar, né? E temos aí uma Poder Judiciário querendo legislar algumas coisas que estão muito bem definidas lá na nossa Constituição. O papel de cada um. E a segurança pública no nosso país, ela está muito nas mãos da Polícia Militar e da Polícia Civil. E essas 2 instituições são instituições mais do que centenárias espalhadas pelo Brasil, né? E vemos aí uma invasão ou uma preocupação, às vezes, do governo federal, apoiado pelo Poder Judiciário a nível federal, querendo reorganizar esse cenário. No entanto, esquece que eles também têm um papel na Constituição. E um papel muito importante para a segurança pública, né? Que é cuidar das nossas fronteiras, dos nossos portos, né? Onde não é função da Polícia Militar. No entanto, eu só vejo Polícia Militar cuidando de fronteira. Em todos os estados que eu vou, nós temos unidades cuidando das fronteiras, né? Por quê? Porque nós temos aí essa questão da manutenção da ordem, nós nos preocupamos com a segurança das pessoas. E o que a gente vê nos grandes centros? Nós vemos armamento de guerra, que não é produzido no nosso país, que passa pela fronteira. Nós vemos cocaína e maconha, que de regra não é produzido no nosso país, vem da onde? Então, acho que essa invasão ou essa preocupação de alguns segmentos da nossa sociedade sobre querer reorganizar instituições mais do que centenárias, eu acho que está gastando energia no lugar errado, né? E a própria Guarda Municipal, onde eu tenho amigos assim, dos melhores, muito nos ajudam naquilo que está como competência deles, né? Nós temos aí postos de saúde, nós temos escolas municipais, nós temos hospitais, nós temos praças. Se as guardas municipais se preocuparem em fazer o que já é definido deles, eles vão fazer um serviço para a população gigante, né? Nós temos aí só aqui na nossa capital quantos postos de saúde, quantas escolas municipais, né? Nós estamos no mês de abril, o mês de abril é um mês pesado para a segurança pública.
no segmento escolar, né? Nós temos aí essa questão do aniversário do atentado de Columbine, né? Onde todo ano esta data ela atrai pessoas que querem fazer algum mal nesse tipo de segmento, pais, alunos e professores. Então, os órgãos de segurança se preocupam muito com isso, né? Tivemos um fato em Caxias do Sul, numa escola do município. Ou seja, tem espaço para a Guarda Municipal produzir e cuidar daquele segmento de segurança dentro dos aparelhos, né, públicos municipais, conforme a nossa Constituição diz. Não há necessidade do STF dar mais atribuições, e principalmente atribuições que fogem do escopo da nossa Constituição, onde lá no 144 das polícias, né, definiu o papel de cada uma. E eu não me lembro ali invasão de competência, onde cada uma tem uma competência, tem uma atribuição. E vem agora o Poder Judiciário botar competências que sobrepõem. Então, o próximo passo talvez seja, né? Vai fazer as mesmas coisas que a Polícia Militar, e o próximo passo vai fazer o inquérito policial, vai fazer a investigação. Talvez seja esse o próximo passo. E a pergunta é isso que a sociedade quer? Será que é isso? Eu entendo que isso deve ser discutido de maneira republicana e não definida por pessoas que não são nem eleitas para ocupar aquele grande conselho, né? São pessoas que são indicadas, né? Então, eu acho que a nossa sociedade merece algo mais qualificado do que uma decisão de um grupo de pessoas que entende desta maneira a segurança pública. Com certeza. Outra situação que nós tivemos, Coronel, que foi... A gente vê como um marco para a sociedade gaúcha, né? E nas atuações da Brigada Militar, foram as enchentes do ano passado, né? Que a Brigada Militar desempenhou um papel absolutamente relevante, né? Foi fundamental. E, não tem como a gente, né, querer atribuir a algum outro órgão. Todos ajudaram, muitos, né? Mas a Brigada Militar foi o cerne, o esteio, né, da atuação. O que o senhor destaca dessa atuação? Eu participei basicamente de todas as enchentes que nós tivemos lá em 23 e 24, né? 23 nós tivemos vários episódios, né? Caraá, tivemos o Vale do Taquari 2 vezes, né? O pessoal da aviação aqui teve um trabalho importantíssimo nesses processos. E a enchente histórica de 2024, né? Maio de 24. Me lembro que aquele momento ali, a nossa instituição passou os seus primeiros 10 dias do mês de maio, né? Do dia 28 de abril em diante, até o dia 10, nós paramos de fazer segurança pública e passamos a atuar no salvamento, junto com as demais instituições que nós tínhamos, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, enfim, todas as instituições. Todas as instituições policiais, né? Eu não me lembro de outros segmentos dos servidores públicos trabalhando de maneira tão coordenada como o nosso, né? E dentro da segurança pública, a Brigada Militar, por sua capilaridade, pelo seu tamanho, ela foi fundamental em pontos distantes do nosso estado, né? Desde do salvamento, passando aí pelos abrigos. Nós tínhamos 804 abrigos no estado. Nós tivemos aí perto de 80 mil pessoas dentro de abrigo. O maior abrigo foi o abrigo aqui da Ubra, em Canoas, onde nós tivemos ali, num dado dia, 8 mil pessoas. E lá estavam os brigadianos cuidando daquela cidade, né? Então, a Brigada Militar, para mim, eu vi muitos exemplos de coragem, de despreendimento. Foi um momento em que nós todos nos unimos, onde o processo de integração que já vinha anterior a isso das instituições foi muito importante, porque nós perdemos as sedes de todas as instituições naquele momento e trabalhamos todos sob o mesmo teto, na maior integração e na maior harmonia possível, tá? E isso fez com que, além de cuidar da população gaúcha naquele momento, nós fomos o exemplo do Brasil, para o Brasil,
né, de como a união de esforços pode apresentar resultados. Passado quase um ano, né, olha o nosso estado, com suas cicatrizes, mas nós voltamos a ser um estado pujante. Temos problemas a serem vencidos? Temos. E vejo que a Brigada Militar, nesse ponto, como a segurança pública é importante, o trabalho que a Brigada Militar fez naquele momento e fez na sequência, que é cuidar da ordem, que é manter mesmo no caos uma certa tranquilidade para que as pessoas pudessem ir para o abrigo e começar a reconstruir as suas vidas, né? A Brigada, nesse sentido, ela é, eu sempre gosto de dizer, né, o nosso lema é a força da comunidade, mas eu digo que ela é um patrimônio do povo gaúcho, assim como o chimarrão e o churrasco, né? Porque fizemos muito, eu vi, assim, presenciei exemplos de brigadianos se doando demais. A sociedade ajudou. Eu vi o lema, né, o povo pelo povo, né? Muito do povo ajudou, sim. Mas eu vi muito do povo de maneira desorganizada querendo ajudar. E volto a dizer, né, não é da cultura do brasileiro trabalhar em cima de protocolo. Talvez o exemplo dos americanos, que nós devemos buscar, é aprender a cumprir protocolo, né? E só para citar a enchente de maio, falar em números, né? O João Marcelo sabe que eu gosto muito de número, né? Tudo que a gente pode medir, eu posso melhorar, né? Em setembro de 23, nós tivemos 12 horas de chuva no estado, violenta, no Vale do Taquari, né? Que pegou o Vale do Taquari, pegando um pedacinho da serra, né? Município de Santa Teresa para baixo. Nós tivemos naquele episódio 56 mortes em 12 horas. 12 horas. E ainda uns 6 ou 7 desaparecidos. Nós tivemos as enchentes do mês de maio, que foram mais de 15 dias de chuva ininterrupta em todo o estado. Nós tivemos 184 mortes. Eu acho que as enchentes, o que evitou as mortes, infelizmente, né? O que evitou as mortes em massa no mês de maio do ano passado foram as enchentes de 2023. Infelizmente, e isso mostra que o Estado aprendeu, que a população aprendeu com aquela dor lá de setembro de 23 a reagir de maneira organizada. Senão nós teríamos muito mais mortes, né? E nos 2 episódios, a nossa instituição, a Brigada Militar, ela foi fundamental para aqueles municípios, para o nosso estado. Quem não vai levar, né, para o resto da sua vida o que a gente presenciou? Sim. Né? E espero Deus nunca mais ver aquilo ali, né? Mas com certeza teremos episódios regionalizados ainda e estamos nos preparando cada vez mais, né? Aquisição de aeronaves, qualificando os nossos grandes gestores no sistema de comando de incidente para que todos tenham o mesmo vocabulário. Hoje os cadetes já saem com essa instrução. Fui aos Estados Unidos aí falando sobre isso, sobre aprendizado, né? E lá todos os órgãos por onde eu passei, todos tinham a mesma linguagem. Não era só os policiais, não era só o pessoal da saúde, todo mundo falava a mesma linguagem. E isso ajuda na hora da crise. Então, e estamos caminhando num sentido de dar respostas mais qualificadas para a próxima crise que ocorrer. Então, as enchentes de maio, eu acho que é um exemplo da nossa instituição, do nosso estado para o resto do Brasil. Como é que a gente pode se unir, trabalhar de maneira integrada e produzir resultados fantásticos como foram naquele período. Eu não tenho tanto tempo de brigada como o senhor, coronel, mas acredito que essa tenha sido a ocorrência mais desafiadora da história da Brigada Militar, possivelmente, não? Foi um cenário de guerra, né, João Marcelo? Foi ali nós perdemos tudo que tínhamos de tecnologia, né? Nós perdemos comunicação, nós perdemos dados, nós não tínhamos nada. Nós voltamos aí quase que ao século passado, né? Nós tivemos que usar da planilha, do papel, para nos organizar, mandar mensageiros, né? Vamos lá, me lembro que um dia para eu conversar com o comando aqui ao lado da capital, que era Canoas, eu levei 4 horas para chegar lá.
por terra. Hoje a gente leva 20 minutos. Então a gente voltou, né? Onde eu conversava com os nossos comandos regionalizados, mas eu não tinha como mandar apoio. Né? O teto, né? Para lançar uma aeronave ficou fechado praticamente do dia 28 de abril até o dia 6 de maio, onde os pilotos do BAV foram heróis, né? Quando colocavam uma aeronave com muito pouca visibilidade para salvar as pessoas. Então, eu vi a junção de... Hoje, dizer assim, tá, vamos homenagear os heróis da enchente. Ia faltar palco, porque foram milhares de heróis. Né? Eu vi brigadiano que perdeu tudo e estava tirando serviço lá, lá na Ubra. Eu vi muita gente que perdeu tudo e continuou trabalhando. Né? Então tem milhares de histórias assim que fazem com que o nosso povo saia maior daquele evento. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras crises, mas nós vamos enfrentar ela diferente, né? Mais cascudos, né? Claro. E isso é histórico, né? A gente teve, eu me lembro de ter recebido o apoio de 10 polícias militares. Né? E todas essas polícias militares que passaram aqui, todos saíram, chegaram assim, ficaram tocados com o que viram do nosso povo, né? Mas ao mesmo tempo saíram daqui maiores, né? Porque não tem coisa melhor do que poder ajudar. Então, eu acho que talvez da nossa profissão, a melhor coisa que tem, e é um salário intangível, né? É quando tu vê que tu ajudou alguém. Os policiais militares que vinham, eu lembro, eram todos voluntários. Sim. Vieram assim com vontade de ajudar. Foi algo, acho que nunca mais eu vou ver, se Deus quiser. Tantos colegas vindo de fora, no menor espaço de tempo, trabalhando de forma coordenada e sincronizada, né? Foi sensacional. Acredito que a Brigada Militar seja um case de sucesso de trabalho coordenado. Só teve agora, acho que foi na Flórida, né, Coronel? Talvez Sim. Eles devam ter ficado impressionados com o que o senhor repassou para eles do que tinha ocorrido aqui, sem essa preparação que o senhor falou da nossa população, diferente do americano lá que está acostumado com furacões, todo ano tem o período de furacão. Eles devem ter se impressionado com a nossa capacidade de reação institucional, especialmente da nossa polícia militar, não? Talvez a diferença do povo americano para nós, né, é que eles têm lá gabinetes de crise permanentes, com estruturas físicas permanentes. Vou dar um exemplo, eles têm depósitos com caminhões equipados, com cama, com colchão, com cesta básica. Eu não estou dizendo assim, não está no pallet no chão. Não, já está em cima do caminhão. O caminhão está estacionado com tudo pronto. Só aguardando a crise. Então, nós não temos como ter isso. E eles têm um grande copom vazio, onde tem lá 2 pessoas que tiram serviço cuidando. Quando dá a crise, esse grande copom, vem todo mundo. É ativado. Tem um cara lá que ele é pago 24 horas para ficar olhando o radar, para apertar o botãozinho, tá dando problema. Então, essa é a diferença deles para nós. Temos como chegar nesse nível? Acho difícil, né? Mas podemos chegar muito perto e a gente já vê aí a própria Defesa Civil muito melhor organizada e já com estruturas permanentes. Agora a própria Brigada Militar, né? Agora esse mês nós vamos lá inaugurar o nosso gabinete de crise que vai ficar dentro do QG. Estruturado e já está funcionando 24 horas. Né? Com autonomia de energia elétrica, de água, enfim, de dados, para que a gente possa enfrentar a próxima crise de uma maneira estruturada. Isso passa pela tecnologia que a gente estava falando aqui, passa pela aquisição de viaturas que não são mais o sedã, são viaturas mais altas para a gente não ter um calço hidráulico no motor na primeira poça d'água. Então, a Brigada Militar, ela aprendeu, viu seus erros,
né? A gente viu os nossos erros, né? De maneira muito humilde, e a gente está tentando evoluir isso, né? De uma maneira que os próximos brigadianos, aqueles que nos sucederem, eles obtenham resultados melhores, mas sem fazer tanto trabalho. Sim, com certeza. Essa questão da evolução que o senhor fala, em 2037 a Brigada fará 200 anos. O senhor não está mais na ativa, o senhor também não sei. Eu não sei, até lá pode mudar, né? Como é que o senhor vê a Brigada em 2037, com os 200 anos? Hoje nós já trabalhamos olhando para essa brigada, né? Nós fizemos aí várias pequenas mudanças, né? E ainda estamos organizando junto com o Conselho Superior alterações que já visam esse brigadiano de 2037. Um brigadiano com curso superior, as nossas carreiras cada vez melhor qualificada, uma instituição que, diferente do passado, vê na capacitação um investimento. Então, hoje, a gente já trabalha olhando esse brigadiano do futuro, né? Um brigadiano que vai trabalhar com equipamentos cada vez melhores e nivelados com o que há de melhor no mercado, né? Um uniforme, um coturno, uma arma, né? Um veículo, né? Diferente do passado, e um passado não muito distante, né? Onde nós comprávamos o pior para usar, né? Estamos trabalhando aí a nível nacional, e aí o nosso comandante, Coronel Fioli, tem uma cadeira junto do Conselho de Comandantes Gerais, onde começa a se estruturar movimentos de nível nacional, a melhoria na compra, né? Fazer aquisições de viatura a nível nacional, que vai fazer reduzir o custo e vai fazer com que o mercado nos ofereça algo melhor do que a gente tem hoje. Então, são pequenos movimentos, mas que já tem um olhar lá no futuro, né? Essa questão de ter um brigadiano que já chega na brigada mais qualificado. Então, e mesmo esse que já está na brigada, com um olhar tanto para o cuidado da saúde mental, da sua saúde física, com melhor remuneração, um profissional olhando para o futuro, né? E acompanhando o movimento da sociedade que está cada vez mais dinâmica, está cada vez mais em constante evolução. Então, é isso que eu vejo hoje a nossa instituição lá em 2037. Uma instituição que, tenho certeza, se hoje ela já é reconhecida pelo povo gaúcho, eu tenho certeza que a Brigada em 2037 vai ser considerada a melhor polícia militar do Brasil. Muito bem. Coronel, nós vamos passar agora para um quadro que nós temos aqui, que nós vamos vou falar uma palavra, uma frase, e o senhor vai responder o que vem na sua cabeça. Tá? Muito bem. Brigada Militar. Minha paixão. Família. Algo que eu tenho que cuidar mais. Uma pessoa que o inspira. Meu pai. O que para o senhor é ser policial militar? Doação. Um conselho que o senhor pode dar aos que pretendem ingressar na Brigada Militar? Faça tudo com paixão. Faça tudo com paixão. Esse é talvez o melhor conselho para quem entra. Não vai ser fácil. Vai ter momentos extremamente difíceis. Mas se tu fizer com paixão, tu vai vencer. Cada obstáculo vai se transformar numa conquista. Muito bem. Então nós estamos chegando aqui. Você fez aí, está inovando aí com as perguntas. Eu gostaria de fazer uma última, pode ser? Claro. Imagina. Um oficial da brigada que tenha lhe inspirado, que o senhor olhou como exemplo ao longo da carreira, aquele que a gente pensa assim, pô, se eu for só uma parte do que ele eu serei um bom oficial da brigada. Teve algum oficial que foi exemplo para o senhor? O meu colega de turma, o Coronel Fioli. Muito bom. Coronel, nós vamos chegando então ao final do nosso encontro, nossa conversa.
gostaria já de antemão de agradecer a disponibilidade, a gente sabe da sua agenda, né? Nós nos conhecemos, a gente sabe dos inúmeros compromissos. E deixo a palavra aberta para o senhor, para suas últimas considerações. Nós estamos aqui, temos aí 2 concursos em andamento, né? Na realidade 3, né? O oficial combatente, o oficial de saúde e o de soldado. A nossa instituição, ela tem defeitos, tem falhas, mas ela é uma instituição que ela está em cima de 2 pilares, hierarquia e disciplina. O que a gente espera desses futuros policiais militares, desses futuros brigadianos? Não venham procurando um emprego. Venham procurando uma carreira. Porque se vier procurando um emprego, vai ter N frustrações que vão fazer com que tu reclame do teu trabalho. O nosso trabalho, ele é desconfortável para a população, porque a gente fiscaliza os outros. Ninguém gosta de ser fiscalizado. E aquele que vem para cá buscando um emprego, ele vai se frustrar, ele vai sair falando mal da nossa instituição, né? E o que mais talvez me castigue é isso, quando eu vejo um brigadiano falando mal, e aí eu vejo que eu selecionei ele errado, né? E não quer dizer que a gente não tenha problemas que gerem alguma reclamação, mas essa reclamação tem que ficar intramuros e não fora. Então, o recado que eu dou para quem chega venha buscando uma carreira, venha buscando algo diferente do mundo corporativo, né? Hoje, o mundo corporativo, as empresas não oferecem mais carreiras, né? Sim. E a Brigada Militar, ela oferece carreira. Pode ter os seus obstáculos, pode ter as suas dificuldades, mas ela ainda oferece carreira, diferente do mundo privado. Ninguém mais hoje entra na empresa X como office boy e termina diretor. Ele até pode terminar diretor daquela empresa, mas ele foi trabalhar em outras empresas ao longo da vida até chegar a diretor de algum lugar. Pode até ser daquela empresa que ele entrou. É diferente. E as pessoas, às vezes, eu vejo uma das reclamações, a nossa instituição não tem carreira. Ou a carreira está ruim. Não é a nossa instituição, é a sociedade. A sociedade mudou. O mundo empresarial hoje, ninguém entra mais naquela empresa e termina diretor ou dono. Né? A nossa instituição, mal ou bem, ela tem uma carreira e ela oferece uma série de vantagens. Só que essas vantagens devem ser cada vez mais pela qualificação das pessoas e não por outro quesito. Né? E aquele que não se qualificar dentro da nossa instituição, ele vai ficar parado no tempo. Ele não vai mais ascender. Então, e é nesse sentido que a gente vem buscando aí fazer o crescimento da instituição através do mundo acadêmico, através dos cursos, através das especializações. E esse é o futuro. Né? Um brigadiano com mente aberta, apto para absorver essa questão da sociedade, né? Que está em constante mudança. Sim. E aí, João? Não, só agradecer aí a presença do Coronel Douglas, a paciência em nos ouvir aí, o Munhoz aí fazer um monte de perguntas, agradecer o Munhoz, agradecer a ESBM, agradecer o tempo despendido pelo senhor aí, e até uma próxima aí, muito obrigado aí. Ok, nosso muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço, sucesso aqui ao podcast que vocês vêm fazendo. Eu acho que mostrar para o mundo o que os integrantes da Brigada Militar fazem, vocês fazem um grande serviço, né? Não para aquele que vai entrar para conhecer, mas principalmente para a população em geral, para saber que por detrás da farda, né, nós temos aí pais de família, homens e mulheres, cidadão, né, que cuida e que tem lá as suas preocupações, mas que tem na Brigada Militar uma missão de vida. Né, e essa missão é cuidar do povo gaúcho. Com certeza. Então encerramos aqui mais um episódio do nosso Conexão ESBM. Agradecemos a atenção, a companhia de todos e nos vemos no próximo episódio. Até breve.